Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Covenant, o Pacto, filme dirigido por Guy Ritchie, uma produção da STX, comprada pela MGM e até distribuída nos cinemas dos Estados Unidos, e que em tantos outros mercados chega como adição de catálogo do Prime Video a partir do dia 23 de junho. Temática base: Guerra do Afeganistão. Nesse sentido, o Guy Ritchie ele não vai lidar com questões controversas do ponto de vista político e militar sobre a presença das tropas dos Estados Unidos no país. Até nós temos que considerar também que 2 décadas de ocupação, a retirada ela é vexatória e catastrófica. Você pode articular também com a retirada do Vietnã nos anos 70. Nesse sentido, o Guy Ritchie ele busca construir a sua narrativa reconhecendo especialmente quem colaborou, os intérpretes. Dá para notar, no entanto, aquela tradição do excepcionalismo americano mais uma vez nesse texto. Foi moldado todo um plano de novo Afeganistão e hoje o Afeganistão está aí tomado pelo Talibã novamente. Muitos intérpretes sim conseguiram levar suas famílias para os Estados Unidos, só que tantos outros não conseguiram sair do país, tiveram a vida completamente revirada porque colaboraram com as tropas americanas. Então você nota esse contorno do excepcionalismo, por exemplo, na dinâmica de que ninguém vai ficar para trás. Até pode não existir uma política federal de reconhecimento, uma questão complexa quanto à política militar também, de reconhecimento para os intérpretes, mas quem estava na linha de frente, viu o sofrimento dos intérpretes, não iria voltar para casa também, e não iria ficar em paz. Tentaria buscar e articular por esse reconhecimento. Antes de continuar, eu quero falar sobre a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que é uma instituição de ensino inovadora que oferece cursos na sua própria plataforma online. Nesse mês, a EBAC tem uma promoção chamada Junho da Virada, em que você consegue até 60% de desconto em mais de 150 cursos disponíveis. Então essa é uma chance para se juntar a mais de 60 mil alunos nas áreas de design, arquitetura, marketing, audiovisual, games, negócios, moda, programação e data. Na área do audiovisual, por exemplo, o curso de direção de fotografia é voltado para diretores, fotógrafos e criadores de conteúdo que buscam trabalhar com fotos e vídeos. Além do aprendizado sobre movimentos de câmera, composições e fundamentos da imagem, outro foco é a linguagem cinematográfica, com salários que, no caso de um diretor de fotografia, podem atingir a casa de mais de R$ 3.700 por semana. O corpo docente da EBAC é formado por profissionais atuantes no Brasil e no exterior, e você consegue montar o seu cronograma de acordo com o seu tempo, escolhendo os melhores horários para encaixar na sua rotina. A EBAC também oferece acompanhamento individual com tutores que já atuaram no mercado de trabalho e que dão suporte para corrigir tarefas e tirar dúvidas durante todo o curso. Além disso, alguns cursos da escola também têm garantia de emprego. Então a promoção Junho da Virada tem duração limitada e você consegue também acumular com o meu cupom da Lenogária 200, que te dá ainda mais R$200 de desconto. Essa é uma boa oportunidade então para buscar por um novo curso ou profissão. No link na descrição você encontra todas as informações dos cursos da EBAC. Vamos voltar para a nossa conversa sobre The Covenant e Guerra do Afeganistão, pegando muito de um viés tradicional do cinema dos Estados Unidos, da ótica hollywoodiana de fixar heróis contra vilões. Exército dos Estados Unidos de um lado e Talibã, que representaria todo o mal da humanidade, de outro. Isso é vigente no imaginário popular reforçado pelo cinema. O Guy Ritchie ele vai ter um recorte que ele é bem limitado quanto ao alcance. Não vai lidar com política, não vai lidar com diplomacia, vai focar apenas numa missão. O que me chamou a atenção é que em The Covenant você tem um recorte que pode ser dividido em 3 atos brutos. Situação de guerra, seguida de luta pela sobrevivência, seguida de busca pelo reconhecimento. Tem toda uma questão de leitura de situações e decisões que me chamou a atenção que você poderia, por exemplo, interpretar pela ótica do imperativo hipotético kantiano. Tem uma decisão para ser tomada e essa decisão depende de um objetivo. Durante a Guerra do Afeganistão, o sargento John Killen, interpretado por Jake Gyllenhaal, vê sua tropa sofrer uma emboscada com sérias consequências. Ele acaba dependendo não só do reconhecimento do intérprete Ahmed, interpretado por Dar Salim, mas também da busca pela parceria dele para fugir do Talibã em uma grande jornada pela sobrevivência. O que eu acho bem positivo e que já vale a introdução é que no terço inicial você tem uma crescente quanto à imprevisibilidade, muito articulada na questão do trabalho sonoro do Christopher Branstad, que cria um ambiente tenso, de risco, em que você realmente não sabe o que vai acontecer. Vai colocar em dúvida uma troca de olhar e também até mesmo uma venda de uma água. E isso também pode ser notado na fotografia de Ed Wild, que usa de forma recorrente drones para trazer esse cenário completamente caótico do Afeganistão,
com a possibilidade de ataque quando você menos espera. Em muitos casos, o uso do drone representa uma tomada de decisão um tanto quanto relaxada para trazer um plano de estabelecimento qualquer, mas no caso de The Covenant, ele mostra muito dessa situação de risco do deserto do Afeganistão. É um filme diferente na filmografia do Guy Ritchie, é uma boa entrada na filmografia dele, na minha opinião, que ele não vai trazer elementos que popularizaram o seu estilo. Por exemplo, a questão da ação ligada ao humor tradicional, que seria aquele humor ame ou odeie estilo Guy Ritchie, porque a abordagem é bem mais séria e fria. Eu penso que depois das cenas de intensa batalha no Afeganistão, o filme tem uma queda brusca ao se voltar apenas para dois personagens, tentando de algum modo tornar os objetivos relevantes. Em um determinado momento, o filme abraça aquele lema de ninguém vai ficar para trás e veste o manto da honra e lealdade, buscando retratar isso na tela. Me parece que o Guy Ritchie queria fazer esse filme também como uma espécie de tributo aos intérpretes. E isso é retratado a partir de uma grande reflexão sobre o laço que é firmado entre John e Ahmed, de um estranhamento inicial pelos costumes diferentes que vai sendo modificado a partir da confiança mútua. Então, por um lado, o desenvolvimento de personagens é limitado pelas situações de guerra, mas aí você sempre vai ter também, nesse caso de The Covenant, aquele aspecto da dúvida sobre o passado, e isso envolve os dois personagens principais. Eu gosto muito do Jake Gyllenhaal, mas a grande estrela do filme é o Dar Salim, pelos nuances que ele acaba dando ao personagem em situações críticas. Então é uma abordagem diferente, porque na esmagadora maioria dos casos, o que um filme como The Covenant buscaria? Buscaria análise do trauma, e aqui o Guy Ritchie propõe uma busca pelo reconhecimento. Penso que um dos interesses secundários do diretor é de trazer para consideração virtudes de quem ele considera herói dos Estados Unidos, ainda que sem celebração. Ahmed, nesse caso, ficaria como invisível na sociedade, simbolizando aqueles que arriscaram sua vida pelos Estados Unidos, mesmo sem cidadania. É uma boa adição de catálogo de streaming. Para The Covenant, nota 7. O Guy Ritchie, como eu disse, ele limita bastante o alcance do seu discurso, ele acaba limitando também a própria análise do conflito, ele só quer te colocar uma situação-chave muito mais nessa questão da honra e lealdade, como eu citei. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!